Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, o tema de hoje promete muita discussão, muita encrenca. Não é doutrinário, não é uma passagem da Bíblia, é um tema ético. E aí, todos nós cristãos temos noções de ética suficientes para participar. Um pastor nos escreveu pedindo ajuda. Ele é pastor de uma igreja que fica numa comunidade bem pobre e o templo está cheio de goteiras, o telhado está péssimo. Ele não consegue reformar a igreja, não consegue a oferta necessária dos irmãozinhos lá, que são muito pobres, e nem de outras igrejas. Mas um traficante da região que gosta da igreja, sei lá se a mãe dele frequenta a igreja, a irmã dele, não sei. Mas ele se ofereceu para trocar o telhado da igreja, para reformar o telhado da igreja. O pastor pode aceitar esse tipo de ajuda? A opção do pastor é rejeitar e continuar pregando debaixo de água, quando chove. A outra opção é aceitar a ajuda e continuar pregando o evangelho numa igreja decente. O que você faria se estivesse no lugar desse pastor? A pregação do evangelho vai continuar ali, de modo precário ou de um modo melhor. Mas quem está se oferecendo para ajudar a melhorar é o traficante local. Ele não pediu nada em troca, não pediu oração, não pediu proteção, não pediu nada. Ele só quer ajudar a trocar o telhado da igreja. O pastor aceita ou não aceita? Você aceitaria? Por quê? Tem certeza? Tem convicção? Ou só acha? Então vamos discutir o assunto. Está no ar o Vejam Só. Olá! É com grande alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que tem presentes para você. Vote na enquete postada no site do programa, faça isso todo dia e você estará sempre concorrendo aos brindes que a gente sorteia aqui em nome da nossa patrocinadora Academia Teológica da Graça de Deus. Mais uma vez, hoje nós temos o privilégio de receber o pastor Oséias da Silva Varenga. Ele é ministro da Igreja Metodista do Brasil e viajou 11 horas para estar conosco. Ele vem lá de Muriaé, nas Minas Gerais. Paz e graça, reverendo Oséias, tudo bem com o senhor? Graça e paz, reverendo Ever. É um prazer imenso estar aqui para conversarmos, ouvirmos, aprendermos, ensinarmos. Com certeza será um tempo muito feliz e muito bom, muito produtivo. Todos nós, com certeza. O reverendo Oséias pastoreia a Igreja Metodista do Brasil, que fica na Barra, lá em Muriaé. Qual é o endereço lá, reverendo? Ao lado do restaurante La Barra. Essa é o que todo mundo sabe, é o que todo mundo conhece lá. Muriaé é uma cidade grande? São 135 mil habitantes. Uma cidade bastante desenvolvida, a qual tem muito ainda a crescer. Uma cidade, sobretudo, muito acolhedora. Mais do que isso, a Igreja Metodista da Barra é uma igreja muito acolhedora. Que legal. Muito bom. Um ósculo santo para os irmãos, depois eu tenho um recadinho para eles. Do outro lado, nós temos o pastor José Rodolfo Nótoli, mais conhecido como pastor Rodolfo. Ele é ministro da Igreja Batista Peniel. Paz e graça, pastor Rodolfo, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Graça e paz, é uma alegria. Obrigado pelo convite. É a quarta vez que estou participando. E sempre que eu venho aqui com uma expectativa de alegria, de poder participar e crescer junto também no conhecimento da palavra de Deus. O irmão ministra aulas no Seminário Teológico Enéas Sonini. Isso. Estou lá já como professor há 24 anos. Agora estou como segundo vice-diretor, participando da diretoria lá já há algum tempo. Pastor, o Seminário Enéas Sonini é o seminário da Igreja Batista Nacional. Isso mesmo. E a Igreja Batista Peniel fica onde? É no Brooklyn, Rua Capanema 149. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, irmão. Deus abençoe. Vamos ver a matéria que o Zeca preparou sobre esse tema de hoje, vai dar pano pra manga. Vejam só. Uma das situações mais comuns no Brasil é a que iremos comentar e analisar na edição de hoje do Vejam Só. Alguns fatores contribuem para a potencialização dessa realidade. Estamos falando de igrejas dentro de comunidades,
de favelas e que enfrentam as mais variadas situações com os traficantes, que em muitos lugares dominam essas regiões, formando um verdadeiro poder paralelo. Imagine a seguinte cena: você, pastor de uma igreja dentro de uma comunidade, uma localidade pobre, cheia de dificuldades financeiras. O local das reuniões está cheio de goteira, chove mais dentro do que fora. O traficante local, um cara sempre acessível às necessidades dos moradores, fica sabendo que a igreja está arrecadando fundos para a reforma. Ele rapidamente se prontifica para realizar essa obra, doando todo o dinheiro. O que fazer? Você, pastor dessa igreja, aceita essa ajuda? Isso seria ético? Possivelmente, todos iriam negar essa ajuda. Ou, se aceitassem, não falariam para ninguém. Mas a nossa ideia é debatermos um pouco sobre essa relação entre bandidos, traficantes e a igreja. Quais são os limites para isso? Como lidar com a proximidade com essa realidade? Iremos começar a usar uma nova expressão: traficante evangélico. Isso é possível? Você que nos acompanha pode pensar que esse tipo de coisa é impossível. Porém, recentemente no Rio de Janeiro, uma notícia ganhou o Brasil, envolvendo traficantes e igrejas evangélicas, mostrando que essa relação existe e precisa ser entendida, pois é algo muito intrigante, já que é completamente oposto àquilo que a igreja prega e aquilo que o traficante faz. Alguns vídeos viralizaram na internet, mostrando essa relação. Nesses vídeos, o nome de Jesus é evocado, sobressaindo um tom de pregação, misturado a enormes esculachos, típicos das facções criminosas. O modo de vida nas favelas é sempre muito tenso. Há muito espaço de afetividade, mas é um ambiente sempre pronto para explodir. E ao que tudo indica, o trabalho realizado pelas igrejas agrada e atende à necessidade dos traficantes, pois ao pacificarem a comunidade com a pregação do evangelho, o tráfico tem mais espaço para desenvolver o seu trabalho. Mas então, qual é o limite para essa relação? Como lidar com essa proximidade? Qual deve ser o comportamento de pastores e igrejas nessas comunidades? Fique ligado, essa é a discussão de hoje no debate do Vejam Só. O tema de hoje é complicadíssimo, envolve ética, envolve necessidade, envolve lógica, envolve um monte de coisa. E o reverendo Oséias da Silva Alvarenga viajou 11 horas lá de Muriaé até São Paulo para participar do programa. Ele é ministro da Igreja Metodista do Brasil, lá na Barra. Você não deu endereço, reverendo? Verdade. Rua Lincoln Marinho, número 64, no bairro da Barra. Ao lado do restaurante e pizzaria La Barra. E os cultos são que dia? Os cultos acontecem aos domingos, às 8h30 da manhã, nossa Escola Bíblica Dominical, às 7h30 da noite, um culto de louvor e adoração, e às terças-feiras, 7h30 da noite, nosso culto de oração. Você, aí do bairro da Barra, você de toda Muriaé, é convidado e convidada a estar conosco. Escola Dominical às 8h30 da manhã? Escola Dominical às 8h30 da manhã. É a única igreja que eu conheço nesse horário. 8h30 da manhã? 8h30 da manhã. Tá bom, ok. Eu reclamo que meus clientes chegam atrasados e a escola começa às 9h30. Se fosse 8h30, então... Ninguém chega atrasado lá? Claro. Claro. Mas a nossa escola prima por começar nesse horário. Tá bom. E, graças a Deus, nós temos uma frequência de 70% da membresia matriculada na Escola Bíblica Dominical. Que bênção. Agora, reverendo Oséias, na situação desse pastor, nosso colega, que está aí com o templo caindo e o traficante local se ofereceu para reformar a igreja, o que o senhor tem a dizer? A princípio, não. Não, mas de maneira alguma tomar esse dinheiro, receber esse dinheiro. A princípio, quando se trata de um traficante, nós podemos ter uma ideia de onde vem esse dinheiro. E aí,
a grosso modo, esse dinheiro ele é fruto de roubo, de furto, de extorsão, é dinheiro miliciado, é dinheiro falsificado. E em pleno século XXI, é muito comum que as igrejas também estejam sendo vistas, né, pelo governo, né, com um olhar muito, digamos, carinhoso, né, onde os artigos 157, 158, 288, 289 tratam dessa situação também. Então, a ideia do furto, do roubo, da milícia, da extorsão, gerando uma vida financeira e sendo essa vida financeira passada para a igreja, com certeza, no mínimo, nós vamos provocar um mal-estar muito grande. Por outro lado, nós temos o texto bíblico, né, o Salmo 1, de 1 a 6, que nos chama a entender que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. Esse salmo termina dizendo que aqueles que optam pelo Senhor, optam em meditar na santa lei, ele prospera. Então, a partir daí, nós temos que entender que a igreja, ela precisa trabalhar, ela precisa investir naquilo que ela prega, sobretudo entendendo que Deus está à frente e Deus pode fazer, Deus pode abençoar. E a partir do princípio de ter a Cristo à frente de todas as coisas, com certeza essa igreja pode ser, e será, sem sombra de dúvida, e será muito abençoada. Esse foi o reverendo Oséias da Silva Alvarenga, ministro da Igreja Metodista do Brasil, lá em Muriaé, nas Minas Gerais. Pastor Rodolfo, ele é o pastor José Rodolfo Nótoli, da Igreja Batista Peniel. O senhor é professor de teologia, além de ministro do Evangelho. Como é que o senhor responde à pergunta tema de hoje? Então, geralmente uma igreja, até o seminário também, nosso, Batista Nacional Ernesto Tonini, sempre há uma necessidade de alguma reforma, né? Não só do telhado, alguns estão passando por essa situação, mas tem outras situações também. Eu estava pensando, uma passagem conhecida em 1 Coríntios 6,12, e na linguagem de hoje nos ajuda bem. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero? Sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não deixarei que nada me escravize. Eu vejo já essa linguagem de hoje, é bem objetiva para o que nós estamos hoje debatendo aí. Não deixarei nada que me escravize. Aquela possibilidade, né, do traficante gerar o quê? Uma insatisfação dentro dos membros, uma revolta, uma rebeldia, o pastor está aceitando um valor desse. O pastor falou que, o reverendo Weber falou que esse traficante não pediu nada em troca. Não sabemos, quem sabe amanhã há uma troca. Olha, pastor, eu fiz um favor para o senhor, agora o que eu vou receber em troca? Então, a necessidade de alguém estar desempregado na igreja, eu tenho um trabalho aqui para você fazer, para um dos jovens da igreja. Então, é uma situação muito complicada e nós temos que tomar cuidado. Porque passamos por necessidades, as igrejas estão passando por necessidades, dízimos, ofertas, né? Tenho falado com vários pastores, 50% diminuíram, mas não podemos entrar nessa área. Não podemos dar brecha nessa área. O traficante, não sabemos o que está por trás. Amanhã, se ele se converter, a vida mudada, aí sim podemos aceitar. Agora, um pai de família, trabalhador, um homem de Deus, um dizimista, um ofertante, mas a princípio não aceitaria. Tá bom. Agora, eu já estou anotando aqui as perguntas Vale a pena nós trabalharmos a ideia de que, quando lemos o texto de Salmos, no capítulo 5, dos versos 4 e 6, há uma frase que me chama a atenção. Deus não tem prazer na injustiça. Isso me leva me faz aprender, né, me leva a entender que se esse dinheiro não é justo, Deus também não tem prazer nele. Tá bom. Mas eu já vou emendar uma pergunta para vocês discutirem depois, já que eu vou ter que quebrar o pau com vocês dois, né? Tá, Deus não tem prazer na injustiça. Claro, ok. Se o dinheiro for usado pelo traficante para promover mais destruição, mais vício, mais prostituição, mais morte, mais pecado, aí ele está sendo usado de forma injusta. Mas se esse dinheiro for usado
para fazer justo o contrário, para ter mais libertação, mais pregação, mais vidas arrancadas das garras do diabo, Deus não vai ter prazer nisso? Depois vocês respondem, porque agora é a hora do meu telespectador responder. Você vai lá para a nossa página na internet e vai encontrar a nossa pergunta, que é a nossa famosa enquete de hoje. A página fica no vejamsó.com.br. A igreja pode receber oferta de traficantes? Primeira resposta, sim, pois Deus purifica todas as coisas. Eu diria sim, porque o dinheiro vai ser usado para boa coisa, né? Para pregar o evangelho, para libertar as pessoas. E pelo menos você arranca um pouco do dinheiro do traficante e ele não vai usar para o mal. Segunda resposta, não, pois a procedência é ilícita. Esse dinheiro é sujo, é torpe, tem origem na prostituição, na morte, na destruição de vidas, de lares, de esperanças, na escravização de pais e mães que deixam seus filhos à míngua, né, por causa do vício e tal. Então, esse dinheiro é diabolicamente sujo, então não pode. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Você votou na enquete, você está concorrendo ao livro do pastor Cícero Duarte, que esteve conosco há algumas semanas, né, que é um livro bom para pastores, Direito para Igrejas. O pastor Cícero é advogado e ele escreveu esse livro, já está atualizado, né, de acordo com o novo Código Civil, ajuda os pastores a colocar a igreja dele em dia em relação às exigências legais. Lembrando que a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, a nossa patrocinadora, tem um curso específico para isso, gestão de igrejas ou gestão eclesiástica, com uma noção bastante boa dos aspectos jurídicos e legais ligados ao dia a dia da igreja. Por exemplo, né? Exemplo bobo. A igreja conta com pessoas que fazem trabalhos voluntários. Isso pode dar problema? Pode. Mas se você tomar as cautelas jurídicas necessárias, não vai ter problema. Que cautelas são essas? O curso da AGRADE vai responder para você, tá bom? E muitas outras coisas. Tem vários cursos na AGRADE. Pega o telefone, liga amanhã no horário comercial e se informa. O telefone é 0 operadora 11 3115 0819. 3115 0819 em São Paulo. Liga e se informa sobre os cursos que a AGRADE tem para te ajudar, tá bom? Tem tempo ainda nesse bloco, Angélica, ou vamos para o intervalo? Bom, então vamos lá. Eu quero fazer uma chamada para você. O meu blog ressuscitou. Depois de 1 ano e meio parado, sem nada, né? Graças a Deus agora ele tem postagens novas, novinhas. Inclusive hoje mesmo está sendo feito mais uma. Toda semana você vai ter um vídeo com uma opinião minha, de 3 ou 4 minutos, e também 1 ou 2 sermões pregados lá na minha igreja. O sermão é em áudio, mas tem lá uma introdução com texto, fotografias e tudo mais, tá bom? O endereço eletrônico é o Heber Cocarelli, Cocarelli é com L só, tá? hebercocarelli.blogspot.com.br, é o Parla Heber, tá bom? Esse é o nome do blog e eu quero muito os seus comentários. Muita gente ficou brava porque os sermões pararam de ser postados. Infelizmente eu perdi a pessoa que os editava e os publicava. Agora eu tenho, graças a Deus, né, isso está sendo feito de novo e então você agora vai ter assim, um atendimento bem como você merece, tá bom? Logo teremos artigos novos também, já tem bastante coisa lá, curta, hebercocarelli.blogspot.com.br. Vamos para o intervalo, voltamos já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Ok, esse é o programa Vejam Só. Olha, tá chegando o dia do sorteio. A fotografia sorteada vai ganhar ingressos para você passar o dia lá no Magic City, na Grande São Paulo. Se não me engano, fica no município de Suzano. Olha que imagens do local, né? O calor que tá fazendo aqui, você vai poder se divertir à vontade lá. Uma beleza, tá?
E, além disso, a mesma fotografia sorteada ganhará também a Bíblia Missionária, publicada e editada pelo pastor Jamierson Oliveira, que é um missiólogo, entre milhares de outras coisas que ele faz, né? E que está sendo traduzida para outros idiomas. Ela foi produzida no Brasil e agora está sendo traduzida para outros idiomas, inclusive em inglês. Você viu a edição em espanhol aí? Já está pronta, e a de inglês logo fica pronta também. Bom, vamos ver. Como é que você faz para participar, né? Claro, você vai fazer a foto com todo mundo que assiste ao Vejam Só na sua companhia e publicar no facebook.com/programa Vejam Só. Tem que ter o programa lá, tá bom? Senão você vai entrar no perfil falso. facebook.com/programa Vejam Só. Informe o nome de todos que aparecem na foto, inclusive de quem a bateu, e também a cidade e o estado. Combinado? Vamos ver as fotos de hoje. A primeira delas vem aqui da Vila Maria, em São Paulo. Vila Maria é um bairro da Zona Norte de São Paulo. A Maria Cecília. E quem fez a foto foi a filha Ana Maria. E foi muito feliz, porque eu estou olhando para a Maria Cecília e a Maria Cecília está olhando para mim, né? E a Maria Cecília é o nome da minha primeira professora. Infelizmente eu não tenho notícias dela há muitas décadas. Eu tento achar qualquer coisa, mas não consigo. A professora Maria Cecília Catalano deu aula para mim, foi a pessoa que me alfabetizou no grupo escolar Pereira Barreto, na Lapa, e o Alfredo era filho dela, portanto, Alfredo Catalano. Se alguém conhecer, manda uma notícia para mim pelo Facebook, tá? Queria muito saber da professora Maria Cecília. E a senhora, irmã Maria Cecília da Vila Maria, receba o nosso ósculo santo. Deus abençoe e obrigado pela sua audiência. A segunda foto vem lá do Espírito Santo, de Itapemirim. O Micael Santos, ou Michel, não sei como é que se pronuncia seu nome, mas acho que é Micael, né, irmão? Lá de Itapemirim. Micael ou Michael Santos, um ósculo santo para sua igreja e para você e sua família também, meu irmão. Boa sorte no dia do sorteio. Vamos para a capital da terrinha, Salvador, Bahia. A Fernanda Cerqueira e a filha Flávia Cerqueira assistem ao Vejam Só. Olha a Flavinha aí. A Flavinha não tem idade para assistir ao programa, mas na companhia da Fernanda pode, né? A mamãe tá junto, então tá certo. Fernanda e Flávia, Deus abençoe vocês, um ósculo santo. Um dia eu vou conhecer a capital da Bahia. Eu sei que nós temos uma audiência muito grande aí, eu tenho muita vontade de passar pela Bahia, mas ainda não pude, infelizmente. Agora a gente vai para São Lourenço, em Minas Gerais, cidade, o Parque das Águas, né? São Lourenço, no sul de Minas, nós temos o Ranei Forasteiro. Ranei Forasteiro, assiste ao Vejam Só aí do sul de Minas, em São Lourenço. Deus abençoe você, Ranei. Um ósculo santo, boa sorte no dia do sorteio, né? E a última foto vem da cidade maravilhosa, capital do Rio de Janeiro, o Leandro Gonzaga, né? Está aí, firme na nossa audiência. Deus abençoe vocês, Leandro. Temos orado pelo Rio, né? Que tem enfrentado aí uma série de dificuldades, mas Deus está abençoando e pondo a mão. Muito bem. O tema de hoje tem a ver com uma igreja que fica no meio de uma favela, não pode mais falar favela, né? É comunidade, e a igreja está com o telhado todo destruído, chovendo mais dentro do que fora, e o pastor não consegue reformar o telhado da igreja, mas o traficante local se propôs a arrumar o telhado para ele, né? Então, e aí, o pastor aceita ou não? Meus dois convidados aqui dizem que está errado aceitar. Então eu vou colocar já lá de cara a minha pergunta que eu fiz para vocês, né? O irmão, o reverendo Oséias, da igreja metodista de Muriaé, disse, não, Deus não se regozija na injustiça, esse dinheiro é injusto. Tá bom. Salmo 5, né, que você falou? Salmo 5. Salmo número 5. Então tá. Mas o dinheiro da injustiça não é o dinheiro do tráfico usado para promover a destruição das vidas? Se esse dinheiro sai da mão do tráfico, vem para a mão de um homem de Deus e é transformado em instrumento de bênção para salvar vidas, libertar vidas, pregar o evangelho, Deus não vai se alegrar, reverendo Oséias? Continuando no Salmo 5, há também, ao final desse capítulo, uma frase de um versículo que me chamou a atenção, no versículo 6, dizendo o seguinte, olha, Deus abomina os que praticam a fraude. E aí nós vamos lá para Tiago.
Tiago 5, também de 1 a 6, que diz assim, olha, toda riqueza mal adquirida será pesada àquele ou àqueles que a adquiriram. Então, ainda, eu continuo dizendo, não, esse dinheiro, ele tem uma fonte escusa, e vale a pena, ainda fazendo menção ao que o pastor disse, o que esse traficante vai pedir em troca? Hoje ele arruma o telhado, amanhã ele vai esconder a droga debaixo desse telhado. Cuidado, muito cuidado. Ah, mas ele se converteu. É o dinheiro que não está sendo bênção para a vida da igreja. Nós não estamos usando o dinheiro lá no tráfico, e sim na igreja, para ser transformado em bênção, em microfone novo, em pintura nova. Eu ainda prefiro não receber esse dinheiro. Eu não vou dizer o nome da igreja, nem da cidade, mas um pastor recebeu no culto, no momento do ofertório, recebeu um cheque de uma quantia alta, sabendo de onde vinha esse cheque, e sabendo de onde vinha, e sabendo quem era essa pessoa. Após o culto, o tesoureiro procura o pastor. Pastor, alguém nos abençoou com essa quantia. O pastor, sabendo de onde vinha, pegou o cheque, colocou no bolso, foi até essa pessoa e disse, olha, você é melhor do que o seu dinheiro. Toma. Anos se passaram, 2, 3 anos se passaram. Essa igreja hoje é uma igreja extremamente respeitada nessa cidade, altamente querida, e esse pastor altamente respeitado, inclusive por esse traficante. Então, nós temos que entender, colocar as coisas de fato em pratos limpos, e entender que pela fé é possível. Por outro lado, nós temos que entender também que a igreja, ela precisa sair desse vitimismo. Nelson Rodrigues dizia que o nosso problema é que nós gostamos da síndrome de vira-lata. Coitadinho de mim, eu não consigo fazer, eu sou pobre, necessitado. Nós tínhamos até um cântico na igreja, anos atrás, né? Eu sou pobre, necessitado. Mas o Senhor cuida de mim. Mas isso também gerou em muita gente um pensamento de impotência. Eu não posso, eu não consigo. E a partir daí se abriu para receber qualquer situação, achando que qualquer situação vem do Senhor. E aí nós precisamos pensar, colocar a pensar e ver se realmente é do Senhor. Tá bom. Conosco também o pastor Rodolfo, ele é da Igreja Batista Peniel e professor do Seminário Teológico Enéas Tonini. Pastor Rodolfo, eu não consegui convencer o reverendo Oséias, e o senhor conseguiu? Então, eu estava vendo aqui em Lucas 16, verso 10, para ficar um pouquinho mais fácil para nós compreendermos, né? Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Uhum. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. E o verso 11, pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai confiar a vocês as riquezas verdadeiras, os celestiais? Então, pastor, está passando por uma necessidade, mas não é por isso que eu vou abrir mão de um dinheiro vindo ilicitamente, como o irmão já citou, né? De onde vem esse dinheiro, um tráfico, etc. Agora, o que me chama mais a atenção ainda é que lá em Atos capítulo 8, vocês se lembram daquele Simão mágico, ele se converteu. Mesmo assim, houve uma conversão, uma mudança de vida. Ele viu Pedro lá fazendo ali prodígios, milagres. É interessante que verso Atos 8, 18. Simão viu que o Espírito Santo era dado quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas. Por isso ofereceu dinheiro a Pedro e a João. É uma outra situação, mas olha só, ele se converteu. Então já está com o coração limpo, convertido. E mesmo assim ele quis dar um dinheiro para os discípulos, né, Pedro e João, para também impor as mãos às pessoas e receber o Espírito Santo. Qual foi a palavra de Pedro, a resposta? Então Pedro respondeu, que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Linguagem de hoje. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Ou seja, fazer o bem com dinheiro? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração é honesto diante de Deus. É como fez esse pastor, devolveu o cheque, porque aquela pessoa era mais importante que aquele valor ilícito. Então, você não tem parte conosco.
O Simão pensava, né, com valor, poder receber o dom de Deus, para, assim como Pedro e João estavam fazendo, orando para as pessoas, para serem batizados no Espírito Santo. É outra situação, mas ele foi bem taxativo. Olha, esse dinheiro seria para você para o inferno. Eu imagino que Paulo responderia a mesma coisa, os discípulos responderiam a mesma coisa. Mas espera aí, pastor. Nesse caso específico que o senhor está mencionando, o Simão, mágico, queria comprar a bênção. Não é o que nós estamos discutindo aqui. Sim, é uma outra situação, mas olha só a resposta de Pedro. Aí, no caso, você pode pensar qual a direção desse traficante, então? Por que ele está querendo ajudar? Por que ele é tão bonzinho assim? Por que ele quer cooperar com a igreja? Será que ele tem o coração quebrantado? Né? Qual que é a ideia dele principal? O que ele está imaginando por trás disso? Porque eles fazem cálculo, eles pensam em dinheiro, eles pensam em retorno. Ou então, mesmo que não pensem em dinheiro algum, mas é um dinheiro ilícito, que ele quer fazer o quê? Uma lavagem do dinheiro naquela igreja? E depois, possivelmente, ainda cobrar alguma coisa a mais. E até porque depois o pastor vai ter que responder sobre isso. Quem sabe amanhã, até a Polícia Federal manda amanhã lá um documento, olha, ficamos sabendo, e aí? Esse dinheiro veio da onde? O pastor pode se complicar mais ainda. E ser bênção pode ser o quê? Uma maldição para a igreja. Bom, vamos lá. Reverendo Oséias, deixa eu só anotar aqui. Ganhei essa caneta lá da Igreja Metodista de Muriaé, juntamente com uma matula. Uma matula. Vou usar uma palavra mineira. Com um monte de produtos típicos da região de Muriaé, como sempre o reverendo Oséias faz. Ele, além de viajar 11 horas, ele ainda carrega uma matula aí de uns 14 quilos. Muito obrigado ao povo de Muriaé. O seu Joel Amaro me mandou um abraço e disse que está esperando você lá. E a sua menina... A Débora. A Débora me escreveu uma cartinha manuscrita, muito bonita, elogiando o programa, né? Dizendo que ela está com 10 aninhos já. Mas assiste. Manda um ósculo santo para ela, viu? Será dado. Um beijo. Um ósculo santo nada, um beijão bem gostoso para a Débora, né? Linda. Ela sempre me escreve uma cartinha e manda para o pai. Uma maravilha. E com o desenho do logo do Vejam Só, muito bacana. Agora, o reverendo, o pastor Rodolfo, no primeiro texto que ele mencionou, lá de Lucas 16, ele tirou a fala de Jesus da parábola do mordomo infiel, que é uma parábola bem complicada. Jesus elogia, nessa parábola de Lucas 16, o mordomo infiel. Se Jesus elogia o mordomo infiel, por que eu não posso ser grato ao traficante que está resolvendo o problema da minha igreja que os crentes não conseguem resolver? Vale a pena lembrar que Jesus elogia o mordomo. O mordomo infiel. Pois bem. Ser infiel ou não, seria talvez um segundo momento. Mas ali há uma pessoa que está sendo elogiada. Nós não queremos de maneira alguma aqui condenar traficante, brigar com traficante, menosprezar traficante, de maneira alguma. Mas nós amamos essa pessoa, oramos por ela, para que ela se converta. E me permita arriscar aqui uma heresia santa. Uma heresia santa. Tá. Vamos lá. Jesus sempre foi muito sábio em tudo que ele fez. Claro. Tudo que ele fez. Por parte de Jesus também, há uma possibilidade de conquista a esse mordomo. E quando nós tratamos de uma pessoa, a princípio com classe, com austeridade, nós conquistamos essa pessoa. E a partir daí nós criamos uma abertura para até mesmo exortá-lo. Então, a proposta de Jesus também, isso aí sou eu que estou dizendo, claro, pode ser no desejo de conquistar aquele mordomo. Pastor Rodolfo, já que foi o senhor que citou a passagem do mordomo infiel, o senhor tirou o texto de lá, mas eu lembro. Quem que não lembra dessa passagem, né? Jesus também tinha que falar as coisas que ele falava.
Mas ele elogiou o mordomo infiel. E aí, o senhor concorda com a explicação do reverendo Oséias ou quer acrescentar alguma coisa? Eu quero acrescentar o seguinte, o patrão desse administrador desonesto elogiou pela sua esperteza, porque ele foi esperto. E até depois o próprio Jesus fala, as pessoas desse mundo são mais espertas, né, nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Mas eu estava vendo na Bíblia Viva, a tradução, que é uma Bíblia parafraseada, mas ela deixa bem claro, a pergunta que ele faz é a seguinte, vocês também querem usar de trapaça, pensando que assim vocês herdarão o reino dos céus? Lá na Bíblia Viva é bem específico, né, bem taxativo, eu tinha visto já a tradução, não trouxe a Bíblia aqui. Mas, então vocês também querem usar de trapaça? Porque Jesus está querendo ver qual que é a reação daquele povo, dos discípulos, da multidão. Olha, ali tem um mordomo infiel. O próprio patrão achou que ele foi esperto, foi mandado embora. O que eu vou fazer? De trabalhar, tenho receio, tenho vergonha. Já sei, vou mudar aqui quanto que deve. Você deve 100? Então escreve 80 aí. Né? O administrador até elogiou. O Jesus, ele deixa uma passagem, ele deixa a palavra para nos alertar. Vocês também querem usar de trapaça? Vocês também querem fazer a mesma coisa? Essa que é a ideia. Porque nós temos que entender bem o que ele quer chegar. Olha, os do mundo são mais espertos do que os servos de Deus. E são mesmo, né? Muitas situações. Não que os nossos irmãos não prosperam, mas aí fora, secularmente falando, eles estão com outro olhar. Então, mas pastor, vamos lá. Usando o texto que o senhor mesmo invocou, Jesus fala assim, usem as riquezas de origem ilícita para promover o reino dos céus. Não é? Não é isso que ele falou, que o senhor mencionou? Eu falei... Então, vou pegar a riqueza do traficante e usar para pregar o evangelho. Uai. Mas não é lícito. Mas Jesus que falou, não foi ele que falou. Mas ele deixou nessa tradução que eu estou falando da Bíblia Viva, a ideia é assim, vocês também querem usar dessa maneira? Essa é a pergunta que ele faz. E depois ele fala o seguinte, eu estava vendo Mateus 7:22, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos a obra. E podemos parafrasear, olha, Senhor, fizemos a reforma do telhado, olha como foi bonita. O pessoal está confortável, está gostoso, né? Protegido da luz, do sol, do calor, da chuva. Não os conheço, apartai-vos de mim. Parafraseando. Amanhã Jesus pode chegar para nós e falar, olha, vocês fizeram a reforma, ficou bonito, mas eu não os conheço. Por outro lado, pastor, vale a pena nós trabalharmos também a ideia de que por que essa igreja está passando tanta dificuldade? Reverendo. Por quê? Será que o povo lá é um povo dizimista? Será que o povo lá é um povo ofertante? Será que o povo lá é um povo que investe na igreja, investe no trabalho? Porque o Salmo 128, versículo 2, diz o quê? Das tuas mãos comerás, do teu trabalho sairá teu sustento, serás feliz, e eu acho fantástico a última palavra desse versículo, e próspero. O chefe da família que teme ao Senhor, não está falando de igreja. Sim, mas quando a minha família é próspera, a minha igreja também é. Porque a riqueza que eu tenho em casa, eu quero que também tenha na igreja. O trabalho que eu faço em casa, porque eu vejo a minha família bem, a minha casa bem, eu quero que tenha na igreja também. Ou eu estou errado? Não, na igreja pode ter qualquer coisa. Na minha casa não, na minha casa o melhor. Na casa de Deus, qualquer coisa funciona. Então nós precisamos entender que, sobretudo, nós temos também um compromisso moral com a igreja. Do ofertar, do dizimar, do trabalhar, do investir. Então nós precisamos analisar também o que abriu essa oportunidade para que esse traficante apareça e invista. E pior, deixe o pastor nessa situação. Porque se a igreja estivesse bem, ou pelo menos com o povo comprometido, ele podia dizer, não quero, obrigado. Agora, o que temos que ver também, será que a igreja não pode fazer, porque isso acontece, sempre aconteceu, mutirão na igreja. Quem pode vir para ajudar aqui no sábado fazer a laje da igreja, fazer uma pintura, não aparece ninguém, poucas pessoas. Será que a igreja não pode fazer um mutirão e arrumar o telhado? Será que será que alguém pode se dispor? Porque é muito difícil, né? Não ter pessoas lá que podem, um pedreiro, um pintor, um irmão que trabalha nessa área, dentro de uma igreja. É difícil não ter uma pessoa gabaritada nessa área. Sim. Agora, o que precisa é compromisso da pessoa querer se dispor, tirar um dia da semana, ou sábado, ou domingo de manhã, sei lá, um dia, um feriado,
para fazer essa reforma, que hoje em dia é muito difícil. Se você chegar numa igreja e perguntar quem vai poder vir aqui, não precisa nem fazer reforma, vai ter uma mudança aqui, nós vamos tirar as cadeiras que estão na sala lá dos juniores para colocar na sala dos jovens. Quantos vão vir aqui no sábado? É o pastor com a esposa, o diácono, né? E o zelador. E o zelador. Que não tem para onde fugir. Bom, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o que os crentes da Crentolândia responderam para o Zeca sobre o tema de hoje. Daqui a pouquinho. Antes, deixa eu dar um recado aí para você. Aliás, você já deve ter percebido, né? Tem muitas mudanças acontecendo na educação do país. O Ministério da Educação está fazendo tudo do jeito certo, ou seja, está ouvindo especialistas e perguntando a opinião dos interessados e buscando o interesse da maioria. As mudanças no novo ensino médio, por exemplo, foram feitas desse modo, ouvindo a população. O resultado está aí, 72% dos brasileiros aprovaram as mudanças. O Enem também passou pelo mesmo processo, né? O MEC fez uma consulta pública com mais de 600 mil participações e os estudantes decidiram que a partir de agora as provas serão em 2 domingos. O ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular que vai definir os conteúdos essenciais que os alunos precisam aprender. Sabe como é que essa base foi constituída? Com mais de 12 milhões de participações. É o começo de uma grande mudança e você pode conhecer todas as melhorias da educação no site do MEC, mec.gov.br. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Bom, deixa eu mandar um ósculo santo aqui. Uma das pessoas que o Zeca encontrou quando estava indo fazer a reportagem foi a irmã Lisiane, do Paraná. Ela assiste ao programa, o Zeca registrou o nome dela. Eu quero mandar para a Lisiane um ósculo santo, né? Agradecer o carinho da audiência. E Lisiane, faz a fotografia, manda lá para o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Quem sabe você ganha aí o presente, né, que a gente vai sortear agora em outubro. E também a gente fica conhecendo você, né? É só pôr lá no facebook.com/programa Vejam Só, tá? Ósculo santo então para a irmã Lisiane, lá do Paraná. Vamos ver quem ganhou, olha lá. Vamos ver as respostas que os crentes deram à pergunta do Zeca. Vejam só. Que uma igreja num bairro pobre está ali com o telhado todo destruído. E o traficante da comunidade quer bancar a reforma do telhado da igreja. A igreja deve aceitar o dinheiro do traficante? Olha, eu acho que não, que é um dinheiro ilícito, né? Se a gente anda correto com Cristo, a ilicitude já não cumpre esse papel, né? Por mais que ele queira, se ele, traficante, está chegando, se converteu a Cristo e tudo mais, é uma situação à parte se ele está tendo o dinheiro dele de maneira lícita. Agora, de maneira ilícita, eu já discordo, já acho que não se deve aceitar. Aí nós temos que orar, né, irmão? Porque o traficante também ele é um servo do Senhor, né? E a Bíblia diz que a gente não pode nem condenar e nem julgar, não é verdade? Então, se entrar o mendigo, ele é bem-vindo, se entrar o traficante, é bem-vindo também. E é o Senhor que faz a obra. Olha, se ele está doando dele, ajuda, eu creio que sim. Agora, se a pessoa vai dizer assim, mas é um dinheiro que está vindo do tráfico, né? Então, aí, aquele caso e caso. Se é doação do traficante, eu penso que a igreja tem que estudar o caso, né? Na verdade, é difícil você pensar assim, negar uma ajuda. A igreja foi... Um exemplo, né, que você sugeriu. Teve uma tempestade, devastou o teto da igreja. O pessoal se mobilizou da comunidade para ajudar a igreja. E essa pessoa que é o traficante também ofereceu ajuda. Pode ser que depois, através dessa ajuda e ele participando lá da obra, quem sabe que Jesus não convence o coração dele e também possa se converter através desse ato de caridade, né? Por assim dizer. Tem duas situações, né? Eu sei que o rapaz é traficante. Eu sei que ele é dono de boca de fumo, porque se eu sei, eu gero um problema. Porque eu estou vendo o dinheiro sendo roubado. Eu estou vendo o dinheiro sendo conduzido de uma forma errada, né? Na boca de fumos. E nós sabemos que é dinheiro ilícito. Fica complicado. Então, nós temos dois lados aí. Existe uma classe de pessoas que dizem que Deus
usa o que não é servo ainda para abençoar os servos. Pode ser que sim, mas eu acredito que não deve receber. Bom, você viu aí. Vamos lá. O primeiro entrevistado, e também o terceiro, se não me engano, mencionaram, mas se o traficante se converteu, então tá bom. Aliás, uma fala do próprio pastor Rodolfo aqui, né? Se o traficante se converteu, aí tudo bem, beleza. Eu questiono. O traficante converteu. O dinheiro que ele acumulou, que ele tem, que foi acumulado ao longo da vida dele, é o dinheiro do tráfico. Não é porque ele se converteu que o dinheiro dele ficou santo agora. Não. Vocês vão ter que me explicar isso aí. Por que o traficante convertido pode e o traficante não convertido não pode? Começando com o senhor. Ele tem que fazer, então, que nem Zaqueu. Dar metade dos bens aos pobres e, se alguma coisa defraudou, leva 5 ou 4 vezes. Se for 5 bois, 4 ovelhas, teria que usar esse princípio, então. Ele teria que dizimar do que ele está ganhando a partir da conversão dele, não do que ele ganhou. O que ficou para trás, ou ele se desfaz daquele valor, como fez Zaqueu. Aí ele pode se desfazer salvação. doando para a igreja? Mas aí o dinheiro que foi ganho foi um dinheiro ilícito. Ele vai se desfazer como? É um dinheiro ilícito. Queimar? É um dinheiro... No altar do Senhor? Reverendo Oséias, ele quer fazer a doação de tudo que ele ganhou antes, porque agora ele vai ter que ganhar só dinheiro honesto, lá para a igreja de Muriaé. Pode? Eu pego a palavra do caso do Simão. A resposta de Pedro. Você não vai querer? Não. Isso vai me trazer problema depois. Não, ele se converteu. Eu sei. Eu sou traficante, aí eu me converti. Aí o pastor fala assim, não, esse dinheiro que você tem é dinheiro sujo. Você vai ter que trabalhar agora, você tem um emprego lá de gari, você vai ser gari, e a partir do salário de gari você vai viver. Esse é o dinheiro que Deus está te dando, porque você está trabalhando com a sua mão, certo? Certo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para ter dinheiro e tal. Beleza. Certo. Então eu vou fazer isso. Mas e o dinheiro que eu já tenho? Então você tem que se desfazer dele. Tá, então eu vou doar lá para a igreja de Muriaé. A igreja de Muriaé não vai receber esse dinheiro. A minha igreja não vai receber e as demais 5 igrejas de Muriaé também não vão. Você é o presidente do conselho de pastores? Tá? Não, Tá bom. Ainda não. E a igreja penial, aceita? Não aceitaria. Eu estou me lembrando aqui de uma passagem, vou mudar um pouco a história, mas é verídica. O pastor Ernesto Tonin contou uma vez, muitos anos atrás, anos 60, época da repressão do militarismo. Ele foi chamado lá para se apresentar no DOI-CODE. Ele foi também? DOI-CODE, nos anos 60, aqui no Ibirapuera. E ele contou para nós, já faz muitos anos, não sei os detalhes, mas ele contou. Uma alta patente lá o chamou para que se apresentasse e falou, pastor Ernesto, porque na época já era conhecido, já tinha um cargo na convenção, etc., falou, China comunista está mandando dinheiro para os pastores no Brasil. Mao Tse-tung separou um valor bom. E o pastor Ernesto nem sabia disso. Eles detectaram o dinheiro que estava vindo para o Brasil. E ele falou, o que o senhor pode fazer? A pergunta que foi feita ao pastor Ernesto. Naquele ano ele começou o trabalho de jejum nacional, Dia Nacional de Jejum e Oração. Já começou nos anos 60, 63, por aí. Então, quer dizer, amanhã não é só você que vai saber do dinheiro. Verdade. A federal pode saber. E como é que você vai ficar perante eles e perante a sociedade, perante a sua ovelha, perante a sua esposa, perante a sua família e assim por diante. E o pastor Ernesto falou, então eu vou convocar os pastores para um dia nacional de jejum e oração. 15 de novembro. Exatamente. Eu me lembro dessa época. Começou exatamente porque vinha um dinheiro ilícito de uma China comunista, Mao Tse-tung tinha separado para os pastores do Brasil. Eu não sabia que tinha sido essa a causa, mas eu me lembro bem. Tem um livro, o pastor Ernesto conta a história num livro, num dos últimos livros dele, né? A origem do Dia Nacional de Jejum e Oração. Naquela época as igrejas faziam mesmo, a nossa igreja fazia o dia inteirinho de jejum. Exatamente. E oração, era o feriado, 15 de novembro. Gente. Coincidia muitas vezes até com o dia da eleição, É o dia da eleição. Bom, tá bom, então não pode. Deixa eu falar Pode, diga. Fugindo um pouco da Bíblia, Kant, Immanuel Kant, filósofo alemão, ele diz o seguinte, tudo que não puder contar como foi feito, não faça. Não faça. O que eu vou dizer para minha filha, para os meus netos,
Essa igreja foi construída porque o pai, o avô, um dia fez uma amizade com um cidadão de comportamento escuso, de dinheiro escuso, e nós construímos essa igreja. Ah, mas vocês não estão sendo muito legalistas, não? Não. Ó, eu vou pedir o seguinte, Angélica, pede ao diretor para localizar a segunda entrevista. Tem duas coisas importantes nessa segunda entrevista aí, lá da Crentolândia. Ou então põe tudo de novo, não tem problema. A gente para na segunda, vamos lá. Vamos ver Que uma igreja num bairro pobre está ali com o telhado todo destruído. E o traficante da comunidade quer bancar a reforma do telhado da igreja. A igreja deve aceitar o dinheiro do traficante? Olha, eu acho que não, que é um dinheiro ilícito, né? Se a gente anda correto com Cristo, ele estude, já não cumpre esse papel, né? Por mais que ele queira. Se ele, traficante, está chegando, se converteu a Cristo e tudo mais, é uma situação à parte se ele está tendo o dinheiro dele de maneira lícita. Agora, de maneira ilícita, eu já discordo, já acho que não se deve aceitar. Aí nós temos que orar, né, irmão? Porque o traficante também ele é um servo do Senhor, né? E a Bíblia diz que a gente não pode nem condenar e nem julgar, não é verdade? Então, se entrar o mendigo, ele é bem-vindo, se entrar o traficante, é bem-vindo também. E é o Senhor que faz a obra. Olha, se ele está doando dele... Ó, aquele irmão que passou atrás da irmã é o pastor Rodolfo. O senhor estava lá, né? Coincidentemente, eu estava passando por lá. Olha que interessante, hein? É. Esse mundo é pequeno. E olha como o Senhor vê as coisas. Serve como exemplo. Eu estou passando atrás daquela senhora, com minha pasta lá trabalhando. Então, Deus está vendo. O olho do Senhor está em todo lugar. Mal E a sabia que câmera ia da Rede participar. também. E mal queria poder participar, sabia que ia participar desse programa. Então, nós temos que Flagrou, tomar cuidado. É, ainda bem que estava fazendo nada errado, né? Agora, a opinião da irmã, tem como pôr de novo a opinião da irmã, não? É bem, assim, diferente, né? Vamos ouvir de novo aí. Eu já discordo, já acho que não se deve aceitar. Aí nós temos que orar, né, irmão? Porque o traficante também ele é um servo do Senhor, né? E a Bíblia diz que a gente não pode nem condenar e nem julgar, não é verdade? Então, se entrar o mendigo, ele é bem-vindo, se entrar o traficante, é bem-vindo também. E é o Senhor que faz a obra. Olha, se ele... O que ela quis dizer, como servo do Senhor, ela se expressou mal. Ela quer dizer filho de Deus. A gente sabe disso por causa do fim da frase. Se entrar um traficante é bem-vindo, se entrar um mendigo também é bem-vindo. Sim. Não é verdade? Sim. É isso que ela está dizendo. O traficante é um filho de Deus, que precisa ser alcançado pela graça. Se a gente recusar tudo que o traficante quer ofertar para a igreja, que chance ele tem de alcançar o evangelho, reverendo Oséias? Todas as chances possíveis. Todas. A partir do momento que ele entra na igreja a fim de ouvir e ser alvo da graça de Deus. Isso não significa que eu tenho que receber dinheiro sujo. Apesar de que, além de que, em que ética é conjunto de normas e valores que norteiam o nosso comportamento. Isso a igreja é chamada, eu sou chamado, nós somos chamados a sermos sal da terra, luz do mundo. Isso nos chama a ter uma postura diferente, uma compostura diferente, a fim de fazer o evangelho também meio de libertação. Não é assim. É bem-vindo no meio? Claro. Assim como ele, todos são bem-vindos à casa do Senhor. A fim de ouvir, entender, aprender e praticar. Vamos lá, vou abordar uma questão mais polêmica agora. Muita gente reclama, por exemplo, tem igrejas que não aceitam casal divorciado, né? Está contra o nosso estatuto, não serve, Jesus condenou o segundo casamento, então não pode. Não pode ser membro da igreja. Mas se quiser contribuir, pode. Então as pessoas já ouvi várias vezes aqui, né? Engraçado, né? O meu dinheiro é bem-vindo, mas eu não sou. Não. Né? Agora vocês estão fazendo o contrário. O traficante é bem-vindo, o dinheiro dele não. Não é meio ilógico isso aí, pastor? Graças a Deus pela nossa posição, então, aqui, perante Deus e perante os homens, podemos dar esse testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós temos que ter uma postura, em primeiro lugar, a nossa vida cristã, como é que ela está? Perante o Senhor. Depois, perante o quê? Perante, claro, estão debaixo da autoridade, né? Um sínodo, um presbitério. Como é que está a nossa posição? Perante a igreja, perante a sociedade. Eu não quero citar nomes aqui, mas agora falou-se, né, muito nisso, pessoas até da área da política,
que doaram valores para igrejas. E pastores aí foram chamados para se apresentar lá e dizer o que aconteceu, o que não aconteceu, não quero entrar em detalhes. Então, nós temos que tomar muito cuidado de onde procede o dinheiro, o que chega à minha mão. Se eu não sei, tudo bem. Agora, se eu estou sabendo a procedência, eu tenho que tomar muito cuidado e continuar com a minha postura cristã. Se eu não posso abrir brecha para o inimigo na minha vida, nós temos visto aí ministérios que, por causa de uma oportunidade que surge ilícita, aí abre mão. Eu sei de pessoas que, mas o dinheiro na sua mão, molha a sua mão. Não tem que molhar a mão de ninguém. O que tem que molhar a nossa mão é o poder de Deus, é o Senhor na minha vida, para que eu possa testemunhar e viver como foi Jó, reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Mas me chama a atenção, pastor, me chama a atenção esse cuidado ético da caminhada da igreja, é quando nós estamos no culto e nós temos aí aqueles sermões terroristas, né? Na hora do ofertório, aquele apelo, né, dramático. Será que isso também não é antiético? Então, eu vou pôr uma hipótese aqui. Quanto tempo ainda tem, Angélica? Vamos imaginar que o traficante está querendo trocar o telhado da igreja porque a mãe e a irmã dele frequentam a igreja. Elas são pessoas da igreja, são membros da igreja. Então, a mãe chegou para ele, poxa, chove mais dentro do que fora e tal, não sei o quê. Aí ele falou, tá bom, vou consertar o telhado da igreja da minha mãe e da minha irmã. Isso muda alguma coisa, pastor Rodolfo? Não muda. Eu creio que a mãe, a primeira coisa que ela pensaria como mãe, aconteceu também com a minha, era orar pelo filho, pela salvação dele, a conversão dele. Isso sim, a mãe se preocuparia em primeiro lugar. Essa era a preocupação da mãe, quem sabe da irmã também, a conversão, a salvação do filho. Então, nada muda. Sabemos a procedência, nada mudou. Não pode receber? Eu não receberia. Reverendo Oséias. Nem eu. Mas é a mãe, a filha e a irmã que estão dando dinheiro, poxa vida. Presta atenção, pastor. A mãe, a filha, a irmã, sabem mais do que o pastor de onde vem esse dinheiro. Conhece o filho, o irmão, o pai, mais do que o pastor. E um detalhe, eu falo muito na minha casa, lá para a Vânia, que nós estamos chegando num tempo que nós temos que nos posicionarmos sim. E vai chegar uma hora que eu vou me posicionar, você vai se posicionar, ele vai se posicionar. Nós já nos posicionamos na igreja, quando nós falamos, sou tradicional sim, sou pentecostal sim, não é? Por que nós não podemos nos posicionar agora, perante uma realidade tão delicada como essa? Tá bom, ok. Então vou mudar mais um pouquinho aqui. O traficante não doa dinheiro. Ele vai lá na loja de material, compra tudo que precisa e manda entregar lá na porta da igreja. O senhor é o pastor. E aí? Eu não aceitaria. Mas não é possível. Vocês também, hein? Não aceitaria. Porque nós sabemos a procedência do dinheiro. A questão é a fonte. Quem ganhou dinheiro foi o dono do depósito de material de construção. Não foi a igreja. Só isso. E aí? Tá lá as telhas, a areia, o cimento, a madeira, os pregos, tudo lá. Não, o pedreiro a igreja arranja. Então, a pergunta está sendo feita para mim. Há possibilidade de pessoas, infelizmente, pastores, até aceitarem, mas eu não aceitaria. O senhor não aceitaria o material? Mas há mandava pastores, devolver? há pessoas que poderiam, nessa dificuldade que pode atravessa, o problema, poucos membros, mas nós temos que ter uma vida ilibada na presença do Senhor. Não podemos dar oportunidade para essa oferta, né, entre aspas, que venha nos manchar, nos macular a nossa vida cristã. O senhor devolveria? Eu não aceitaria. Olha, por favor, pode tirar lá, nem aceito. E o senhor? Pastor, o pastor José Marcos da Silva, pastor da Igreja Batista em Coqueiral, Recife, foi nomeado para uma igreja e chegando nessa igreja, no dia da sua posse, olhou para as paredes todas furadas de bala, olha só, e ele percebeu que ali não tinha como fazer culto. Então ele transforma a casa dele na igreja, uma igreja pequena, 20 membros, transforma a casa dele em igreja,
além do teto, as paredes e outras situações mais que tinham na igreja. Ele então opta em derrubar a igreja, foi-se fazer uma série de parcerias, e hoje a Igreja Batista em Coqueiral, em Recife, é uma das referências evangélicas protestantes daquela cidade, tanto no trabalho diaconal, devocional, quanto no trabalho social também. Para você ter uma ideia, por mês, são atendidos e atendidas, claro, mais de 1.000 crianças por mês, por meio de médicos, professores, psicólogos, educadores físicos e por aí vai. Então, nós temos que tomar uma posição. Talvez dói em mim, dói em você, dói na igreja, mas é preciso tomar uma posição. E eu vou dizer mais. Quando a igreja passa por uma dificuldade, é um sinal que a igreja vai crescer. Não necessariamente, mas vai crescer. Se há uma união entre os pastores da igreja, a direção da igreja, os membros da igreja, eles passam por aquela dificuldade e crescem. Estamos precisando fazer mais reforma. O que nós vamos fazer? Vamos nos reunir. Quem que pode ajudar? O que eu posso fazer? Como eu falei, tem um sábado lá, tem um feriado. A igreja cresce muito mais do que uma forma de dinheiro ilícito chegando para a igreja. Tá, Reverendo Oséias. Tá lá, o material de construção foi comprado, está sendo entregue na porta da sua igreja lá, certo? Telhado tudo arrebentado, telhas novinhas, tal, tudo que precisa, tudo. Entrega lá. Aí o senhor fala não, o senhor está falando que não. Aí o dono do material fala, reverendo, pensa bem, a ordem do rapaz lá é entregar aqui. Se o senhor não receber, ele vai reformar o lugar lá, o centro de feitiçaria aqui da região. Aí o bruxo lá é que vai ficar com o centro dele reformado. Não é melhor a gente pôr aqui? Porque o dono do material é crente, lá é mesmo da igreja. E aí? Há 2 erros aí. Primeiro, o dono da casa de material é crente e ajudando a situação dessa. O cara comprou. Uma. Ele não pode vender pro traficante? Segundo, calma. Segundo. Cuidado. Porque como há pastores que talvez abraçariam essa proposta, eu acredito que há também muitos pais de santo que vão dizer, eu não quero. Por quê? Eu conheço pais de santo, infelizmente, que tem mais caráter do que muito pastor, cara. São mais éticos do que muito pastor. Reverendo Oséias. Pastor Rodolfo, me socorra aqui. É verdade o que está falando, concordo. Que isso? Infelizmente... Você duvida? Claro! Gente, peraí, nós estamos falando de pastor. Verdade. Lá na Conde Sarzedo, desculpa então entrar no detalhe, mas infelizmente, até há muitos anos já, desde criança, que minha mãe me levava numa igreja, Maravilha de Jesus, que era na Conde Sarzedo, agora está na rua, ao lado da rua ali do Poupatempo, Rua do Carmo. E eu me lembro que antigamente na Conde Sarzedo, se o irmão chegar de Moriaé e for na Conde Sarzedo hoje, o irmão tem que pagar em cartão ou em dinheiro, cheque eles não aceitam. E infelizmente falava assim, olha, vendi camisetas, dono de loja. O padre paga direitinho, o pastor lá com CNPJ, da igreja, tudo. Infelizmente. A Casa da Bíblia passou por isso. Casa da Bíblia. Bom, então tá, a gente está terminando o programa. Uma última pergunta. Essa é a última chance. Deixa eu só dar um exemplo aqui. A Igreja Metodista na Barra, há 19 anos, tem o seu templo alugado. Já houve quem nos oferecesse situações parecidas para comprarmos o terreno e construirmos a igreja. Nós nos posicionamos negativamente. Tá. Última pergunta, vamos lá. Precisa reformar o telhado, a igreja começa a campanha, vem uma doação anônima, no valor suficiente para fazer toda a reforma, a igreja faz a reforma. Ninguém sabe de onde veio o dinheiro. Depois que está tudo feito, descobre-se que foi o traficante local. O pastor pode derrubar tudo? A primeira pergunta foi dizendo de onde vinha. Então nós nos posicionamos contrariamente. Dessa vez nós não sabemos. Mas descobre depois. A vontade é devolver. É quebrar tudo. É quebrar tudo e entregar. Vocês estão brincando, né? É vontade. Gente. Pastor, durante
enquanto aquela igreja existir, haverá quem dirá para você, essa igreja está aí, graças a Deus. Aí alguém vai dizer, não sei, mas tenho certeza que foi graças a um traficante. O dedo em riste. Uma cobrança contínua com o dedo em riste. Sim. Essa cobrança vai continuar. E olha, vai dar problema para o pastor, para a família do pastor, para a igreja, para o concílio da igreja, para o sínodo, presbitério, para o bispo, Diaconato. o diaconato. Estamos vendidos. Tá bom. E aí? Olha, eu queria muito ter trazido algum pastor de comunidade, consultamos vários, e eles todos disseram, não vou. Porque as dificuldades que a gente enfrenta aqui no morro são só nossas. Só a gente sabe onde que aperta o sapato. Eu acredito. Entendeu? Acredito. Então tá. Aí você de casa ouviu os dois irmãos aqui, né? Deixa eu pegar o nome completo deles para não errar. Pastor José Rodolfo Nótoli, da Igreja Batista Peniel. E o reverendo Oséias da Silva Alvarenga, da Igreja Metodista lá na Barra, em Muriaé, nas Minas Gerais. E você pode discutir o assunto com eles ou com outras pessoas também. O programa está disponível no YouTube e os contatos dos dois irmãos está publicado no site vejamsó.com.br. Use e abuse, né? Se você concorda, se você não concorda. Como os dois ficaram com a mesma opinião, eu fiquei defendendo que o pastor devia aceitar, né? Mas o que eu verdadeiramente penso, ninguém saberá. Eu agradeço a oportunidade, viu? Muito obrigado por ter me convidado aí. Que Deus abençoe, irmão, seu ministério, pastor Amém. também. Bom retorno lá para Minas. Amém. E eu desejo do fundo do coração que a igreja de vocês nunca precise reformar o telhado, né? Então tá, Né? Sua resposta dada. Eu, mais uma vez, a minha gratidão à igreja de Muriaé e as pessoas de Muriaé que me presentearam com um monte de coisas da região. Minha equipe de produção está de olho nas coisas, mas ninguém vai ganhar nada. Seu Joel Amaro. Seu Joel Amaro, um ósculo santo para o irmão, para a sua família. Muito obrigado por todos e por todo o carinho que vocês sempre demonstram pelo programa Vejam Só e por mim. Aí vamos ver quem ganhou o livro da Agrade, o Roberto João de Araújo, lá de Nova União, lá nas Minas Gerais. A terra lá do pastor José. Quer falar mais alguma coisa, reverendo? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, mandando um beijo especial para a Igreja Metodista na Barra, uma igreja que me presenteou no meu aniversário, me dando um carro de presente. Marcou a minha vida, meu ministério, a minha família. Quero mais uma vez agradecer essa igreja pelo carinho e pela acolhida que essa igreja sempre dá aos pastores, e a mim não foi diferente. Deus abençoe vocês. Nós estamos ali dispostos a acolher a todos com a graça e com o poder de Deus. Deus Não vai trocar o telhado lá, viu, seu traficante? A gente se encontra no próximo Vejam Só.